Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga que chegou até aqui esse canal, este conteúdo, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Quero te convidar também a assistir esse conteúdo até o final, assim você vai estar ajudando a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. Deixe também o seu like, o seu joinha, para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomendará para quem não é inscrito no canal. E vamos aí falar sobre a tensão entre China e Estados Unidos, meus amigos. Vamos lá, né? Ver o que está acontecendo aí. Entenda por que a viagem de Nancy Pelosi a Taiwan eleva a tensão entre Estados Unidos e a China. A presidente da Câmara dos Deputados americana chegou nesta terça-feira ao território lá, né, de Taiwan, pessoal. E isso aí elevou a temperatura entre os dois países. Vamos ler um pouquinho aqui, tá? A viagem de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Taiwan, nesta terça-feira, hoje, dia 2 de agosto, gerou um aumento nas tensões entre Estados Unidos e China. Pequim disse considerar a possível visita uma provocação e prometeu fortes represálias aos Estados Unidos caso Pelosi vá à ilha. Também nesta manhã, aviões de guerra chineses sobrevoaram a linha que divide o Estreito de Taiwan. Vamos continuar lendo aqui, pessoal. Inclusive, vi vídeos hoje que houve toque de defesa lá na China, né? Vamos lá. Controvérsia do encontro com Taiwan. A China passou para a Revolução Comunista em 1949. As forças capitalistas derrotadas recuaram para a ilha de Taiwan. A China considera a ilha, que tem uma população de 24 milhões de habitantes, uma de suas províncias históricas, mas não controla o território. Um dia antes de iniciar a guerra na Ucrânia, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que Taiwan não é a Ucrânia e sempre foi uma parte inalienável da China. O governo chinês se opõe aí, pessoal, a qualquer contato com representantes de Taiwan e outros países. O governo da China aumentou a pressão militar e diplomática contra a ilha desde a eleição de 2016 da presidente tailandesa Thais Wing-wen. Desculpa, tá, pessoal? São os nomes diferentes, né? Então nós temos que ler devagar. Tsai Wing-wen, que é uma política a favor da independência de Taiwan. Os desentendimentos entre China e Estados Unidos também aumentaram porque os americanos venderam armas a Taiwan. Os Estados Unidos da América, conforme a maioria dos países, não reconhece Taiwan oficialmente. No entanto, Washington apoia amplamente a ilha e muitas vezes elogia seu status democrático. Além disso, os Estados Unidos são seu maior fornecedor de armas. Atualmente, Taiwan conta com amplo apoio do Congresso dos Estados Unidos, tanto que as ameaças de Pequim apenas levaram a pedidos para que Pelosi continuasse sua jornada. Pelosi é a segunda pessoa na linha de sucessão de Joe Biden. Se ela visitar a ilha, será a figura mais importante da política dos Estados Unidos no território desde 1997. O que a China diz, pessoal? Na segunda-feira, ontem, né, pessoal, a China disse que está pronta para responder à visita da dignatária americana. E nesta quarta-feira, repetiu que se opõe à viagem. Foi que disse semana passada, tá, pessoal? Bom, o porta-voz da diplomacia chinesa, Zhou Lijian, foi questionado durante a entrevista coletiva sobre como a China irá reagir. A 27 foi quarta-feira passada, tá, pessoal? Iria reagir ao aumento da atividade militar dos Estados Unidos caso a ida da Pelosi a Taiwan. Se os Estados Unidos persistirem em desafiar a linha vermelha da China com esta visita a Taiwan, enfrentarão fortes medidas em resposta e devem assumir todas as consequências. O que diz Joe Biden? O próprio Biden afirmou no mês passado que os militares dos Estados Unidos consideram que o deslocamento da presidente da Câmara dos Representantes não foi uma boa ideia. China se prepara para aumentar o mandato de Xi Jinping. Xi Jinping, presidente da China, se prepara para consolidar sua liderança em uma reunião do Partido Comunista prevista para o final do ano. Um telefonema entre ele e Joe Biden está programado para os próximos dias, pessoal. Os pontos de tensão entre Pequim e Washington se multiplicaram nos últimos anos. O Mar da China Meridional influencia a crescente da China na região Ásia-Pacífico, guerra na Ucrânia também e Taiwan. Né? São essas questões aí que são um problema entre aí os Estados Unidos e a China. Mas vamos saber um pouquinho aí quem é, né, nesse Pelosi, né, a congressista dos Estados Unidos que, em visita a Taiwan, enfurece aí a China. Presidente da Câmara, né, pessoal? Vamos ler aqui um pouquinho.
a autoridade norte-americana que desencadeou a mais recente crise entre os Estados Unidos e China por sua visita à ilha de Taiwan não é o presidente Joe Biden, sim Nancy Pelosi, considerada uma das mais influentes mulheres da política nos Estados Unidos. Aos 82 anos, Pelosi ocupa pela terceira vez o cargo de presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o que a torna a segunda na linha sucessória da presidência nos Estados Unidos. Vamos ver aqui. Como a viagem ela encerra um período de 25 anos sem visita de presidente da Câmara dos Representantes a Taiwan e abre um novo capítulo já na tensa situação da ilha autogovernada considerada pela China como seu território rebelde. A pivô da nova crise. Apesar de ter tradição política de berço, seu pai, Thomas de Alessandro Jr., foi prefeito da cidade de Baltimore por 12 anos e congressista por 5 mandatos. Ninguém na família conseguiu tanto destaque na vida pública como a filha mais nova, Nancy. Após se formar em ciências políticas na Trinity College, em Washington, D.C., em 1962, ela passou a construir sua carreira no Partido Democrata. Congressista por São Francisco, na Califórnia, há 35 anos, Pelosi está de volta à presidência da Câmara desde 2019. Primeiramente, liderando a oposição contra o governo do então presidente Donald Trump, que recolocou no papel de um dos mais famosos desafetos dos republicanos no Congresso. O sentimento era recíproco. Foi Nancy Pelosi quem deu início e aprovou 2 processos de impeachment contra Trump. Ele seria absolvido pelo Senado e quem rasgou o discurso do Estado da União feito por ele em 2020, um vídeo que passou a integrar a crônica política americana contemporânea. Mas Nancy Pelosi já era figura importante na política americana à época, devido à sua condução da Câmara em primeiro mandato da presidência, a única mulher até então a presidir uma das casas legislativas dos Estados Unidos. Em 2009, ela articulou a aprovação do pacote de estímulos que buscava resgatar os Estados Unidos da recessão de 2008, causada após a queda da bolha imobiliária dos Estados Unidos. Pelosi também trabalhou para que o ex-presidente Barack Obama aprovasse um dos programas mais marcantes de seus 2 mandatos, o Affordable Care Act, conhecido como Obamacare, que buscou baratear os planos de saúde para a população. No governo de Joe Biden, Pelosi é responsável por articular a aprovação dos planos do democrata na Câmara, especialmente os pacotes de repercussão econômica pós-pandêmicos, como o Build Back Better. O plano destinou 1,9 trilhões de dólares para a política que aliviasse o impacto da Covid-19 na economia dos Estados Unidos. Em paralelo, Nancy Pelosi também é uma das maiores arrecadadoras para o Partido Democrata nos Estados Unidos. Uma contabilidade de seu gabinete, feita em 2002 e 2019, demonstrou que ela tinha recebido 815 milhões de dólares para o partido e seus congressistas até então. No campo ideológico, Pelosi alinha-se com políticas consideradas progressistas, como defesa do aborto. Ela definiu como cruel e escandalosa a decisão da Suprema Corte em reverter o direito federal ao procedimento e causas em favor de portadores de HIV. Ela é conhecida por apresentar e aprovar leis de acolhimento durante o início da pandemia do vírus nos anos 80. É o vírus da AIDS, tá, pessoal? Ela também foi contra a guerra do Iraque, iniciada no governo de George W. Bush, e a crítica do embargo aos Estados Unidos nos modos atuais a Cuba. Pelosi e a China. Nancy Pelosi também tem um histórico de críticas contra o governo chinês e apoiou os manifestantes pró-democracia em Hong Kong nos anos recentes. Em 1991, a política esteve na Praça da Paz Celestial, local do massacre de 1989, em Pequim, com um pequeno cartaz que homenageava aqueles que morreram pela democracia, dizia o texto. O movimento, feito por outros 2 parlamentares dos Estados Unidos, durou pouco e foi interrompido pela polícia chinesa. Há 28 anos, nós viajávamos à Praça da Paz Celestial para honrar a coragem e o sacrifício dos estudantes, trabalhadores e cidadãos que lutaram pela dignidade e direitos humanos que todos os povos merecem, escreveu a congressista em 2019, no aniversário aí da situação que aconteceu lá em Pequim, o chamado massacre, lá da Praça da Paz. Desde a década de 1990, Pelosi foi contra propostas da China para sediar Jogos Olímpicos e apoiou o boicote diplomático de Biden aos Jogos do Inverno deste ano. Escolha entre autocracia e democracia. Ao desembarcar, Pelosi publicou no Twitter
É uma rede social, pessoal, aqui, né? Bem famosa, nem podia estar falando o nome, mas vamos que vamos. Né? Nessa rede social que visita honra compromisso inabalável dos Estados Unidos em apoiar a vibrante democracia de Taiwan, reproduzida em uma parte do comunicado oficial emitido aí por seu gabinete, estava lá na rede social dela, né, pessoal? No comunicado, a democrata nega que a visita contraria a política adotada atualmente pelos Estados Unidos em relação à ilha, evocando o ato de relações com Taiwan, decretado pelo Congresso dos Estados Unidos em 1979, que orienta as bases das relações diplomáticas entre o país e a ilha. Nossas discussões com a liderança de Taiwan reafirmam nosso apoio ao nosso parceiro e promovem nossos interesses compartilhados, incluindo o avanço de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta. Disse aí ela, né? A solidariedade americana com os 23 milhões de taiwaneses é hoje mais importante do que nunca, pois o mundo enfrenta uma escolha entre autocracia e democracia, finalizou o texto. Vamos lá, pessoal. Encerrar aqui o nosso vídeo. Né? Essas são as informações que temos até o presente momento. Vamos estar acompanhando. Esperamos que tudo termine da melhor maneira possível. O canal Justiça em Foco Notícias está aqui sempre para estar atualizando vocês sobre assuntos, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Falamos sobre o mundo jurídico. Temos muito o que conversar, né, galera? Então, quero convidar você a ficar aqui no canal Justiça em Foco Notícias. Siga-nos nas redes sociais. Deixe o seu comentário que você pensa a respeito da geopolítica mundial, não só a crise entre China e Estados Unidos que está se iniciando, essa tensão toda, a guerra que está ocorrendo lá na Ucrânia junto com a Rússia, ou seja, como é que na sua visão, a geopolítica mundial, como é que está toda a tensão, inclusive aqui no Brasil também, a política brasileira, o que vocês pensam a respeito de tudo que está acontecendo aí no mundo, aqui no nosso Brasil e no mundo, galera. Aguardo vocês aqui, o seu comentário será bem-vindo e considerado. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.